Olá, será que já está? Eu acho que estamos ao vivo. Diz o Márcio que nós estamos ao vivo, Fran. E agora? Agora nós. Então vamos dar boa tarde, né, para o pessoal. Boa tarde! É muito engraçado a gente falar sem saber se estão nos vendo, quem está nos vendo, né? Boa tarde, Fran. Você está me vendo e eu estou te vendo. Eu estou te vendo, sim. Então, boa tarde aqui para o pessoal. Quero lembrar, então, que estamos começando a 23ª edição do Às vezes aos Domingos. Hoje, comigo, Francine Cruz, e com a nossa convidada especial, Samantha Holtz. Então, esse projeto ele tem apoio da Soma de Ideias, da Coalhada Artesanal Preciosa e da Tulipas Negras. Também tem a curadoria do Guido Viaro e do Márcio Renato dos Santos. E, aproveitando aqui, já de início, já vamos soltar a informação de quem serão os próximos convidados aí da 24ª edição, que acontecerá no dia 24 de abril, também nesse mesmo horário, das 17 horas, com o Antônio Sescato e o Paulino Júnior. Então, esse bate-papo vai ser transmitido aqui pelo canal do YouTube, às vezes aos domingos. Também já deixo o convite para quem não é inscrito no canal, se inscrever, né, deixar aí o seu like. É bem importante, a gente consegue cada vez fazer mais atividades no canal, conforme o número de inscritos, né? E também lembrar que, posteriormente, quem não pode assistir ao vivo, pode ver depois, porque fica gravado. Tá? Então, eu sou Francine Cruz e vou deixar a Sam dar o oizinho dela também. Vai lá. Oi, Fran, que linda! Uma apresentadora já nata aqui, né? Eu tô de convidada hoje, chegando agora, Fran. Muito obrigada pelo convite, querida. Márcio também, todo o pessoal das vezes aos domingos, pessoal muito carinhoso, pessoal da mídia que replicou esse nosso encontro, né, Fran? De forma tão carinhosa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Samantha Holtz, eu sou escritora de romances, assim como a Fran, que também vai aí se apresentar, falar dos livros dela. Alguns dos meus romances são O Pássaro, Quero Ser Bette Levitt, Quando o Amor Bater a Sua Porta, e mais recentemente O Clube dos Exagerados, minha primeira aventura no infanto juvenil. Legal, Sam. Então, como a Sam falou, né, somos duas escritoras de romance. Hoje eu falei, né, nas minhas redes que ia ser um papo assim super para quem gosta, né, de história de amor, vai curtir o papo de hoje. Com certeza. Super românticas. E também, então, os meus livros de romance, o primeiro é O Amor Maybe, o segundo, A Casa dos Dois Amores, tem o terceiro aí que está quase chegando, ele teve que dar uma seguradinha no freio aí, mas logo chega também, que é o Quatro Vezes Primavera, então logo vocês vão poder curtir também mais esse livro. E eu também escrevo outras coisas, né, livros teóricos, sou professora de educação física e também sou formada em letras, então, às vezes, vocês vão ver que tem alguns livros meus que são mais teóricos ali da educação física. O meu novo livro, que é o livro da Ana Cristina, eu vou até mostrar porque ele é o bebê mais novo. É esse aqui. Que é Capa sobre... linda! É legal, né? Foi uma colega minha, Débora Bach, que fez. E é sobre a obra poética da Ana Cristina César. Então, quem gosta também de estudar a teoria, está convidado a conhecer. Além dos romances, as coisas teóricas. Várias faces de Fran. Que legal. E Sam, conta pra gente, você tem já 6 livros, é isso? Fiz a conta certa? Deixa eu ver. Vamos lá. O Pássaro Renascer, Beth, Quando o Amor, Clube e o Aconteceu Naquele Natal, que foi em coautoria, mas conta, né, Fran, como nossos filhotes também. É isso mesmo. A gente perde a conta, né? É igual idade. Chega uma hora que pergunta, você tem quantos anos? Eles têm que pensar, peraí, eu nasci em tal ano. É isso. Mas é legal porque a gente tem uma caminhada, a gente começou mais ou menos juntas assim a publicar nessa. Até a gente estava lembrando ali que o Amor Maybe, ó, Pegar. pega o pássaro. Ó, eu deixei os dois juntinhos aqui. A Um post hoje também com os dois juntos. Espera aí, deixa eu achar. Juntos, né? Apareça, Mermaid! Ai, lançados no mesmo ano, né? A nossa estreia juntas, Fran. Que demais!
E eu lembro que naquela época a gente até trocou, né, os livros. Eu mandei o Amor Meio para você mandou o Pássaro para mim, porque era bem as duas escrevendo romance, então as duas autoras novas, assim, né, brasileiras. Então era um momento diferente do momento que a gente tem hoje, mas muito Sim. gostoso, né? Muito gostoso esse começo, então foi bem legal fazer essa troca. E eu lembrei com muito carinho hoje, gostei muito, fiquei emocionada com a sua postagem. Muito obrigada. Ficou linda a foto, né? Falei, gente, eu preciso tirar foto com Amor Maybe, primeiríssima edição da Fran, e a minha primeiríssima edição, porque o Pássaro, essa é a capa da primeira edição, né? Se o Zoom deixar mostrar. E depois ele foi relançado, uma segunda edição, com uma nova capa, novo tamanho, né? Revisado e tudo mais, mas o primeiro é o primeiro, né, Fran? Não tem como a gente falar que não, né? Exatamente. E aí, Sam, antes da gente começar, assim, eu queria perguntar, antes de falar dos livros, eu queria fazer uma pergunta para você. Olha, vamos lá. Nasceu no Dia Mundial do Livro, parece que o universo já estava conspirando, né? Como que você descobriu que você queria ser escritora? Ai, é uma resposta difícil, né, Fran? Não sei se você teve assim o seu clique tão bem definido, mas para mim foi algo muito natural, sabe? Eu gostava de contar e de escrever histórias, ponto. Era isso, e eu escrevia sempre contos, poesias, textos. Eu escrevia pequenas historinhas para dar de presente para os meus professores quando eu era, né, pequena, quando eu tinha ali meus 8, 9 anos. Então, eram historinhas. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a ter ideias um pouquinho maiores. E foi o momento em que eu achei que eu ia escrever um conto. Eu tive uma ideia, comecei a escrever à mão mesmo, no caderno. Falei, vai ser um conto legal, assim, assado, uma menina que vai virar babá de fulana. E essa história começou a ganhar tanto corpo, tanta forma, tantos personagens e desdobramentos não planejados, que o caderno acabou, a história ainda não tinha acabado, eu tive que passar para o computador, e ela acabou se tornando Renascer de um Outono. Então, eu tinha noção, assim, a minha primeira noção de querer contar histórias, né, escrever, foi aos 7 anos, mais ou menos, que eu dizia para minha mãe que eu ia trabalhar para o Maurício de Souza. Eu falava que eu ia ser redatora dele, então eu fazia meus gibis. Eu falava, eu já vou treinar, eu vou criar meus personagens, eu vou criar meus gibis. Então eu já tinha, assim, essa inclinação, né, para o lado de contar histórias. E depois eu fui descobrindo isso na escrita de livros. E foi nesse momento em que eu achei que estava escrevendo um conto e se transformou em romance, que eu falei, gente, eu escrevi um livro, porque ficou tão grande, né? Eu falei, isso não é um conto, isso é um livro. Então, mas levou um tempo, eu tive aquele meu processo, assim, de confiar em mim mesma, de pensar, nossa, mas primeiro, né, Fran, a primeira pergunta que a gente se faz, até quando a gente começou que tudo era mato, né, Fran? Como faz para publicar um livro? Porque hoje está um pouco mais simples no sentido de acesso à informação, internet, mas ali na época não tinha tanto isso de tanta informação disponível, não tinha a Amazon, não tinha isso, a onda do e-book. Ou você publicava por uma editora, ou você pagava muito caro, né, para publicar uma autopublicação, que também era uma opção, mas não era tão difundida, não tinha tantas opções quanto hoje. Então, e eu comecei a pensar, nossa, mas será que eu consigo? Será que dá certo? E aí, foram muitos anos de não até conseguir. E para você, Fran, como é que foi? Também foi bem parecido, assim, desde criança eu gostava de escrever, eu era uma criança, assim, muito introspectiva, eu diria, né? Eu gostava de, no intervalo da escola, de ir na biblioteca. Que delícia! Então, e gostava de colocar para fora mesmo, externar, assim, os sentimentos e tal. Então, também, desde criança, assim, eu escrevia, eu lembro, às vezes, na escola, de escrever atrás das provas, assim, eu terminava muito rápido de fazer as provas, e eu ficava escrevendo no verso da folha, assim. Então, foi bem natural também, né? Apesar de ter optado por outra profissão que não tinha a ver com a escrita, eu fiquei muito em dúvida na época do vestibular entre jornalismo e educação física. Mas como eu jogava vôlei, eu queria ser atleta. Sim, vários sonhos juntos, né? Sempre. Não pensava na escrita como uma carreira, mas sempre gostava de escrever. E aí depois acabou mudando, né? Hoje em dia continuo trabalhando como professora, mas também tocando paralelamente aí a carreira de escritora. Então foi
bem natural também, mas como você falou, no começo, assim, parece que mudou tanto, né, de 10 anos, como Meu Deus. houve essa mudança, né, no mercado editorial. Era mais difícil mesmo, hoje em dia está um pouco mais fácil para o pessoal ter o conhecimento, né? Sim. Porque hoje em dia você digita aí no Google, no YouTube, você acha muita informação, né? Naquela época a gente tinha que catar. Nossa, era muito difícil, né? Eu lembro que eu mandava por carta e eu recebia carta de volta das editoras. Sempre com não, né? Mas vinha. Quando vinha? Às vezes era um vácuo. Era sempre assim, no momento não estamos aceitando, ou, né, ou nossa agenda já está lotada pelos próximos 50 anos. Sim, bem isso, né? Eu lembro que eu abria as cartas procurando a palavra infelizmente ou porém. Tipo, onde que tá? Ah, sua obra tem muita qualidade, mas... É bem isso. Como mudou. Até tem um trechinho aqui, como a gente está falando de criação, né? E de como isso despertou naturalmente na gente. Aqui no seu romance Amor Maybe, tem uma parte que a sua personagem também gosta de escrever, né? A trajetória dela com os livros, ouvindo você falar, me parece ser semelhante à dela, que também era algo muito natural dela, que ela exercia não pensando se isso ia virar uma carreira ou não, mas porque ela gostava, porque ela tinha vontade de colocar no papel, né? E ela coloca aqui, mais do que nunca, lendo agora, tá? Abrindo aspas. Mais do que nunca concordava com as palavras de seu velho amigo Shakespeare. Nunca deve o poeta tocar uma pena para escrever até que sua tinta seja temperada pelos suspiros do amor. Eu queria saber da Fran de hoje e da Fran de 2012, ou antes, quando escreveu essa história. Você concorda com essa fala de Shakespeare, essa frase de Shakespeare? Você achava que era de um jeito e agora é de outro? Você continua concordando ou discordando disso? Como que você acredita que o fato da gente estar apaixonado ou já ter se apaixonado... Lembrando que o amor não é só amor romântico, né? É amor geral. Quanto que você acha que isso interfere para a gente conseguir criar? Eu acho que a paixão é fundamental, né? Independente, como você falou, se é uma paixão romântica ou se é uma paixão por uma causa social, né? Ou se é uma paixão por alguma outra coisa, mas acho que a paixão ela é fundamental, né? Você colocar ali a tua alma, o teu sangue quando você está escrevendo. Acho que se não tiver isso, essa chama, né, pegando fogo ali, acho que nem vale a pena você sentar e escrever, porque não vai sair uma coisa que valha tanto a pena, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, acho que precisa dessa paixão mesmo, por uma causa, né? Não necessariamente pelo amor. Estar apaixonada por alguém, né? Que é o que a Josie enfrenta. Ela, quando ela não estava apaixonada, ela tinha dificuldade de escrever, só saía história triste. Aí, quando ela se apaixona, ela se inspira de um jeito. Mas é curioso como também, às vezes, a gente se apaixona pelos personagens, pela trama, né? E eu já tive momentos na vida, ainda mais quando aquela fase de namoro, né? Namorava, terminava, brigava. Tinha dia que eu tava de ovo virado, por exemplo, com o namorado, nossa, mas eu escrevia cada coisa boa. Eu falava, é curioso como às vezes inverte, né? Mas eu acho que entra bem no que você falou, é a intensidade do sentimento, seja ele qual for. Se você tá ali borbulhando alguma coisa, você despeja isso pro papel, né? Exatamente. E acho que o Amor Maybe, ele nasce muito assim, não sei como é que foi para você com o Pássaro, né? E foi o primeiro publicado, não foi o primeiro escrito, pelo que você falou, foi o Renascer de um Outono. Mas o Amor Maybe veio disso, veio de um término lá da adolescência. Jura? Primeiro namoradinho da adolescência, e eu falava, um dia eu vou escrever essa história e vou dar uma outra. Claro, daí você romantiza e ficcionaliza, né? Não é uma autobiografia. Sim. Mas é um modo de você pegar uma experiência e transformar, né? E reescrever. Então, o Amor Maybe surgiu de uma paixão que depois não foi mais uma paixão. Então, mas na época estava borbulhando em você, né? E Sam, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu vou ler também um trechinho aqui, só que a tecnologia hoje não está nos ajudando, porque eu deixei... Nossa! Eu tô aqui no meu plano B online, né? Que você acompanhou meu perrengue, né, Fran? Peraí, que eu deixei tudo alinhadinho aqui, daí as coisas somem,
Sei, eu sei como é isso. Mas tudo bem, acho. Mas tem bastante de você na Josie, Fran, enquanto você procura o que você ia ler? Tem Você se enxerga bastante nela hoje ou você conseguiu se separar bem? um pouco, assim, eu acho que a questão dela escrever tem a ver, a questão dela não ser muito apegada assim com essa coisa do dinheiro, né? Dela querer ser mais assim uma alma mais artística mesmo, tipo, ai, dane-se, uma cabana, um amor, tá bom. Eu Isso é acho bem Fran. que isso é bem franco, mas Ai, que legal. acho que, mas ó, achei aqui. Eu vou ler o comecinho aqui do pássaro, porque depois eu quero linkar com uma pergunta aí para você, tá? Então Vamos. aqui ele fala assim: onde, quando e como? Europa, século XIII. Época dos vestidos pomposos, das charretes elegantes e das extensas propriedades de terra com seus castelos, onde perambulavam serviçais, condes, duques, barões e segredos. Uma sociedade cujos extremos eram marcados por servos e senhores, respectivamente conhecidos como vassalos e suzeranos, que conviviam no sistema feudal. Uma cerimônia simples, um punhado de terra despejado, mais um vassalo a servir. Este se instalava com mulher e filhos nas terras do seu senhor, nas quais viveriam a troco de trabalho, suor e tributos dos mais encabidos. Uma vida difícil, porém, para os menos afortunados, era a condição mais aceitável para se viver com dignidade. Do outro lado estavam os senhores das terras e suas famílias, esposas caladas, filhas obedientes, homens rígidos. A imagem perfeita para se passar à sociedade, muito embora ninguém imaginasse que as aventuras e amores proibidos escondiam por trás daqueles olhos baixos, submissos a uma vida de regras, castigos, imposição do certo e proibição do errado. Uma vida resumida a aceitar sem argumentos ou contestação. Mas havia uma jovem determinada a quebrar essas convenções, que era a nossa Caroline, né? Nossa, Carol, ela mesma. E eu queria falar para você, ele é um romance de época, né? E depois foi o seu primeiro livro, depois você acabou se distanciando dessa questão da época, né? Escreve mais coisas contemporâneas. Mas eu queria que você comentasse, aí para quem não sabe, você até por esse seu livro que fala dessa jovem tão determinada ali a quebrar as convenções e traz a mulher, né, nessa questão do seu empoderamento e da sua liberdade, você ganhou até um prêmio, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da mulher no seu livro, dessa questão do. Sim, estamos aqui, né, valorizando as mulheres da literatura, afinal. E esse prêmio foi todo feminino, né? Porque era o prêmio Anita Garibaldi em defesa dos direitos da mulher. Então, esse prêmio ele foi uma surpresa para mim, porque eu recebi um e-mail na época chama Jan Pavilac, o nome da pessoa que me escreveu na época. Ela falou: Samantha, nós selecionamos o seu nome para receber uma premiação aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Falei, nossa, né? E foram 14 mulheres premiadas nas mais diversas áreas. Então, tinha uma enfermeira, uma professora, uma escritora. E eles, qual que era o argumento desse prêmio? Era que eles iriam premiar mulheres que faziam a diferença na sua área de atuação, que inspiravam outras mulheres, que faziam tinham um impacto positivo na vida de outras mulheres e representavam bem, né? O nosso gênero feminino atuando no mercado. E tem tudo a ver com a Carol, porque a Anita Garibaldi, né, que é o nome dado a esse prêmio, ela foi uma grande... ela teve um papel, né, um protagonismo muito grande em um ambiente muito masculino, né, de revolução e tudo mais. E a Caroline, ela acaba tendo esse papel também em O Pássaro. Ela acaba indo contra tudo que se esperava de uma mulher, assim como a Anitta fez, né? Esperava-se que as mulheres ficassem em casa chorando, esperando a volta dos maridos que iam combater, e ela estava ali combatendo. Então, foi uma surpresa muito, muito grande. Eles falaram que eles haviam, na época, haviam levantado uma lista com cerca de 200 e poucos nomes, entre jornalistas e pessoas, pesquisadores da área, né? Fizeram essa lista e fiquei muito feliz pelo meu nome estar nos 14 finais. Esse é um prêmio que veio, assim, coroar o começo da minha carreira.
E eu lembro que acho que eu tinha só o Pássaro publicado ou o Beth Levitt também. No máximo eu tinha esses dois. Era bem o começo e eu acho que é aquele momento de validação, né, Fran? Quando esse tipo de momento começa a acontecer, você fala, nossa, eu acho que as coisas estão dando certo, estão funcionando, porque a gente começa sem saber no que vai dar. Você tem livro estocado em casa, você não... Quando eu lancei, por exemplo, o Pássaro, nem Facebook eu tinha. Eu abri Facebook porque eu fechei contrato com a editora e eu falei, gente, eu preciso existir, senão como é que as pessoas vão comprar meus livros? Então, foi muito loucura e, de repente, alguém está te descobrindo, alguém está te achando uma boa influência. Isso é maravilhoso, né? Foi realmente muito marcante para mim. Ai, que legal. E é bem legal poder falar sobre isso e lembrar, né? E como a gente está aqui hoje em duas mulheres mesmo, né? E já vi que tem duas aqui, mulheres também, que estão nos assistindo, mandando abraço. A Amanda Boa Viagem, outra querida escritora, minha colega aí de outros projetos. A Andréa Carvalho, que é também uma poeta maravilhosa aqui de Curitiba, que também é editora do livro. Ela foi a minha editora do livro ali da Ana Cristina, da Ai, Dorina. que linda! Então, elas estão mandando um abraço. E o Márcio me passou uma pergunta aqui da Vivian Tenório. Então, vou falar, eu faço a pergunta, você já responde e depois eu respondo também. Ela quer saber quais são as autoras e autores que fazem a cabeça de vocês, né, no sua, e que livros vocês indicam para quem deseja ler obras que dialogam com as de vocês duas. Então, vai lá, Sam. Uau! É sempre tão difícil falar de autores e de livros, porque a gente gosta de tantos, tantos. Mas eu vou falar os primeiros que me vêm à mente. Eu acredito, eu gosto muito dos romances do Maurício Gomide, brasileiro também. Sim. Então, ó, já fica aqui gabaritada para as duas, Maurício. Eu acho a escrita dele sensacional. A história de vida, a jornada dele na literatura também é sensacional. Ele começou, ele acho que fundou o Independente Raiz, né? Ele era o cara que ele abriu a própria editora, por assim dizer. Ele mesmo fazia o livro dele, levava na mochila. Mas enfim, voltando, né, para a questão da Vivian. Os livros dele, além de lindos, eu acredito que dialogam bem com o gênero que eu e a Fran escrevemos. É aquele romance que, além dele tratar o romance, o amor, né, o romance romântico, ele também trata várias questões envolvidas na trama, nos personagens e nos personagens secundários. Ele trabalha tudo com muita sensibilidade. Eu gosto muito, apesar da pessoa ser polêmica, eu gosto muito da escrita da J.K. Rowling, tanto em Harry Potter, que é o que a consagrou, mas eu li os outros romances adultos dela, e é uma pegada que eu percebi que minhas obras também começaram a seguir um pouco, assim, às vezes uma narrativa um pouco mais adulta. Até acredito que o próprio amadurecimento do escritor vai mudando um pouco a escrita dele, né? Gosto. Nossa, eu esqueci o nome da autora lá do Segredo do Meu Marido, Pequenas Grandes Mentiras. Amo a escrita dessa escritora, amo de paixão. Amo Karina Ricci também. A Karina, eu acho que assim, a Karina, comparando comigo, a Karina, ela gosta de viajar bastante na maionese na hora do romance romântico. Ela é toda mirabolante com os encontros e desencontros do casal. Então, nisso, eu acho até que ela vai até além nessa parte do romance casal ali, mas a escrita dela é muito linda, muito linda. Eu acho que eu vou deixar esses e ver quem que a Fran acrescenta aí na lista para nós, até para não me estender muito. Legal. O Maurício Gomide, ele é realmente um dos grandes escritores aqui contemporâneos, né? Eu falei com ele recentemente aqui no canal também, no meu canal, não aqui no canal, não nesse, né? Da Senhora Literatura, que a Sam também está lá. Então, é bem bacana, né, ter essa troca. E deixa eu ver. Recentemente, eu confesso para vocês que eu não estou lendo tanto romance. Eu estou lendo mais narrativas mais curtas por causa do tempo mesmo. Então, eu tenho lido muito conto, muita poesia, principalmente poesia de autoria de mulheres. Então, tenho lido muito os escritores paranaenses também. Não tem muito a ver com o nosso estilo, né? Mas, assim, lembrando daqueles que têm mais a ver, né, com os nossos romances, seja que o povo quer indicação. Eu gosto, sou apaixonada pelo rei do romance, que é o Nicholas Sparks. Demais. Cada vez que ele vem no Brasil, eu tenho que
ir lá e encontrar ele, dar um oi para ele. Até uma história engraçada, isso eu já estava contando para uma amiga minha, que quando ele veio a última vez, quase que deu divórcio aqui em casa, porque Como assim? uma fila quilométrica, assim, tipo, né, dando voltas e voltas no shopping, e eu falei pro meu marido, ai, fica aqui na fila comigo. Eu não vou ficar, mas eu não vou ser insensível, como assim você não vai ficar comigo 3 horas na fila? Meu Deus, 3 horas. Não, não sei se chegou a tanto, mas foi quase. Então, eu sou muito fã do Nicholas Sparks, eu acho que os romances dele, até no Amor Maybe, até a Josie tem uma hora que ela está lendo ali, né, o Nicholas Sparks. Eu gosto muito do Hemingway, Ernest Hemingway, né? Então também não é tão do romântico, mas do romance eu gosto bastante. Dos nacionais, eu acho que quem conversa bastante com a gente, você falou da Karina, eu acho que a Tami também, né? Também. Os livros dela têm essa mesma pegada, né, da gente. A Fernanda França também, acho que são livros mais doces, mais suaves, mais, como eu posso dizer, eu acho que doce é uma boa palavra. É. Então, são esses, assim, nacionais. Mas eu confesso que eu tenho lido mais os autores paranaenses, mais contos e poesia. Então, se vocês quiserem, procurem os autores aqui do Paraná, que são muito bons. O nosso querido anfitrião Márcio, inclusive, é um contista maravilhoso. Tá? Quem quiser conhecer aí, conheçam que vale a pena. O Guido também. O Guido é romancista. O Guido ganhou o prêmio da Biblioteca Pública aqui do Paraná no passado, o romance dele, O Cubo, que está disponível gratuitamente lá no site da biblioteca. Então, leiam também. É um romance maravilhoso. O Guido é um dos grandes romancistas também da atualidade. Então, recomendo também. E, antes da gente continuar, assim, que a gente fala pouco, né? Um pouquinho, a gente nem se empolga. Eu vou lembrar aqui, sempre tem os lembretes aqui na nossa live, da 24ª edição, que vai ser no dia 24 de abril, nesse mesmo horário, das 17 horas, com o Antônio Sescato e o Paulino Júnior. Lembrar também que esse bate-papo é transmitido aqui pelo canal, às vezes aos domingos, mas fica gravado para quem não pode ver ao vivo. E tem o apoio da Soma de Ideias, da Coalhada Artesanal Preciosa e do Tulipas Negras, e a curadoria desses grandes escritores que eu citei aqui, o Guido Biaro e o Márcio Renato dos Santos. Tá bom? Sam, vou deixar você, se você tem alguma pergunta aí, que eu estou também falando demais. Tenho sim. Eu ia perguntar, você acabou de falar do prêmio do Guido. Parabéns, Guido. E Márcio, não sabia que você escrevia também. Olha só, escondendo o jogo, né? Ele fala com a escritora e não fala nada do trabalho dele. Você falou do meu... Ele escreve contos, olha só. O Márcio e o Guido, eles são aqui da Academia Paranaense de Letras. Os dois são acadêmicos. Eles são textos. São pouco importantes na literatura, né? Pensa só. Mas você falou do prêmio do Guido, Fran, falou também do prêmio que eu recebi lá, o Anitta Garibaldi. Eu soube que você foi premiada em um edital recentemente, né? Fala sobre isso pra gente, como que foi essa experiência, o que é esse edital, né? É legal. Eu vou falar primeiro, tem um prêmio bem importante que eu ganhei também lá no começo da minha carreira, em 2012, e foi do Ministério da Cultura, e foi o prêmio Agente Jovem de Cultura. Foi um projeto que eu fiz trabalhando com idosos e trabalhando com digitalizar as histórias orais deles. Então, até a semana passada, eu fiz uma live com o pessoal do Lombrix, mostrando o livro que eu fiz do meu avô, que eram as histórias que meu avô contava para mim quando eu era criança, e tem a ver com esse prêmio, né, que era relacionado à tradição oral digitalizada. Que lindo! Eu tenho um apego bem grande assim também com essa questão da oralidade, com essa questão da ancestralidade, as histórias que os avós contavam. Então esse foi o primeiro prêmio lá em 2012 como agente de cultura. Foi bem legal, fiz pude participar de eventos muito legais que tinha no Ministério da Cultura na época, que era aquela Teia Nacional de Cultura, então reunia pessoal do Brasil inteiro, era muito legal. Pena que
não temos, né, mais o nosso Ministério da Cultura. Detalhe, né? E, recentemente, agora na pandemia, eu voltei a participar desses editais, né? A Sam também tem participado aí em São Paulo, que eu sei. Sim. Vários, né? E esse que eu participei, por último, que foi um mecenato aqui da Prefeitura de Curitiba, foi para publicar o meu livro A Casa dos Dois Amores, que é esse aqui, que ele já tinha em audiolivro, em 2014. E eu sempre, todo mundo falava, mas tem audiolivro, mas falta a versãozinha física, né? A gente quer ler isso aí, não quer só ouvir. E aí eu participei, agora vai sair a segunda edição dele, pela Donizela também. E está aí no processo de diagramação do livro, até a metade do ano vai ter o livro, e vai ser muito legal, porque como é um mecenato, ele vai ter distribuição para todas as bibliotecas aqui de Curitiba, vai ter distribuição para as escolas. Gente, que legal! Vai ser bem bacana, eu vou poder visitar as escolas, então tá ali em contato com os estudantes, ele é um livro também infanto-juvenil, como Amor Baby, né? Então pega bem essa parte do ensino fundamental, começo do ensino médio, então vai ser muito bacana. Da metade do ano em diante, a agenda vai estar bem cheia para percorrer as escolas aí falando desse livro, e eu acho que ele veio numa hora bem certa também, porque ele se remete a um período da nossa história que é a ditadura militar, e esses jovens, né, a gente mesma não viveu também, né, somos mais novinhas, nem tanto, mas não vivemos, graças a Deus, e muito menos os jovens de hoje, né? Então, eu acho que é bem importante trazer, através do romance, né, dessa história romântica, mas trazer esse pano de fundo aí para discutir essas questões também. Então, vai ser bem legal. E fiquei muito feliz de ter saído pelo mecenato, porque vai democratizar bastante o acesso, né? Então, vai ter muita distribuição gratuita, então vai ser bem legal. Muito legal. E através de um romance é uma forma lúdica de se aprender sobre um contexto histórico, sobre um acontecimento, né? Um momento mesmo, né? Foi toda uma época que os nossos pais conheceram, nossos avós, mas, como você disse, nós já não conhecemos, quanto menos os jovens de hoje. Então, é uma forma de apresentar para eles. Eles estão ali se divertindo, né? Além do livro, vendo uma série, estão aprendendo. Isso é muito bom. Que legal. Então, ó, mais pessoas aqui que estão mandando abraço para a gente são Natália Moreno, Luísa. Conhece? Aqui de Porto Feliz, ela é escritora também. Ela é outro nome dentre os autores que a gente falou, uma outra escritora que comunica bastante com a nossa literatura, viu, Fran? Uma romancista maravilhosa. Aqui da minha terra. Beijo para a Natália. Luísa Cristina, ela está falando assim: olá, querida, sou a Luísa, pesquisadora de literatura produzida por mulheres, adorando o programa. Olha que legal, prazer, Luísa. Joana Rodrigues perguntou se vocês sabem quem são os seus leitores e leitoras. Há uma faixa etária que lê as suas obras ou é um público geral e amplo? Vai lá, Sam. Eu acredito que eles começam a se formar a partir do gênero do nosso livro mesmo, né? Da nossa literatura. Então, meus primeiros livros que eu lancei quando eu estava na casa dos 20 e poucos, os meus leitores, eles iam desde... A maioria é mulher, né? A maioria das minhas leitoras é mulher. Tem leitores homens, tem... A gente fala ali sempre do grosso, né? Da maioria, mas a gente sabe que tem leitores mais velhos, mais novos. Mas a maioria é adolescente, a partir ali dos 13, 14 anos até os jovens adultos. Sempre prevaleceu essa faixa etária para os meus livros, né? Agora mesmo tá nas mãos da gente, né? O meu novo romance, que se Deus quiser esse ano sai. Se Deus quiser não, vai sair, porque a gente já está com plano A, B e C para ele. Então vai sair esse ano de toda forma. Mas eu já enxergo, talvez a Samantha mais madura tenha gerado uma narrativa um pouquinho mais madura. As personagens já são... elas já lidam com questões um pouco mais adultas do que, por exemplo, Quero Ser Beth Levitt, que era uma garota de 18 anos saindo de um abrigo de meninas, né, porque ela tinha perdido os pais e precisando pensar no primeiro emprego, vivendo o primeiro amor. Então, quando o amor bater a sua porta, ele já tem uma personagem um pouquinho mais velha, né, e questões um pouquinho mais maduras. Ela já é uma mulher já meio calejadona pela vida, mas ainda assim eu acredito que algumas questões
elas são universais e elas são atemporais, né? Você pode estar com 50 anos e você está chorando junto com a garotinha que tem o seu coração partido pela primeira vez, e você pode ser uma jovem, você pode ser uma adolescente, e você vai se interessar, às vezes, pelo conflito de uma mulher já numa fase adulta ou de meia idade. Eu acredito que isso talvez não mude tanto. É que também o público foi envelhecendo com a gente, né, Fran? Você talvez observe isso. Então, eu tinha leitoras adolescentes daquela época que agora são jovens adultas e continuam lendo meu trabalho. Tenho trazido novas leitoras, lógico, né? A gente sempre está trazendo gente nova aí para o grupo, mas essa faixa que começou comigo, do jovem para o jovem adulto, está caminhando junto, estamos tudo crescendo junto. É bem isso mesmo. Acho que o nosso público é bem parecido mesmo, sabe? Né? Eu faço das suas palavras as minhas também, mesmo a faixa etária, e principalmente mulheres, começando ali, como eu falei, né? Desde os estudantes ali que estão finalizando, né, o ensino médio, até os jovens adultos. E uma coisa que eu acho bem interessante, claro, a gente fala de um público amplo maior que são esses, mas como você falou, né? Sempre tem, eu recebo às vezes mensagens assim, principalmente das minhas amigas, às vezes, minha mãe leu e ela falou que ela adorou, e assim, então já senhoras que estão lendo, e como você bem disse, nada impede uma pessoa que já é uma senhora de se emocionar com uma pessoa que está vivendo o primeiro amor e relembrar, né? É tão gostoso a gente lembrar até, né, certas fases da nossa vida, mas é bem isso. Você acha que o público vai caminhando junto com a gente também nessa? Acho que agora o seu livro eu li também recentemente. Depois eu quero ler um trechinho aqui. A gente já percebe que tanto a história quanto a personagem já é, né, diferente. E antes de eu ler um trechinho, eu queria perguntar para você, então, o que você acha que mudou lá do Pássaro de 10 anos atrás, que a gente estava lá trocando livro, e agora trocamos de novo, né? Quando o amor bater a sua porta, o que mudou nesses 10 anos aí na sua escrita? Conte pra mim. Nossa, mudou. Eu ia te fazer a mesma pergunta, acredita, Fran? Eu aproveito, então, para responder e devolver quando eu terminar, porque eu tenho essa mesma curiosidade. São 10 anos, né? 10 anos certinho, desde o primeiro lançamento nosso até agora. E a gente percebe, lendo o nosso livro, a gente percebe, a gente sente essa mudança, mas igual eu também estava relendo Amor Maybe, e eu li recentemente os seus últimos trabalhos, né, que eu me apaixonei, você sabe, rasguei elogios para você, e eu falo, nossa, olha que salto que deu, né, a escrita da Fran em Amor Maybe, que não era ruim, mas a gente vê que deu uma amadurecida, uma mudada, não só em técnica, mas até em ousadia de abordar alguns assuntos, na delicadeza, na sutileza, em pontos de vista, enfim. Para mim, também, nossa, quando eu leio meus primeiros livros, eu falo, gente, tudo bem, né? Não tá ruim, mas hoje eu não faria desse jeito, hoje talvez eu cortasse essa cena, principalmente porque, para mim, eu fiquei muito mais técnica, eu era muito mais intuitiva para escrever. Você também? Eu era muito, assim, movida às histórias que eu conhecia. A gente sabe que existe aquele inconsciente coletivo que depois a gente passa a estudá-lo um pouco mais a fundo. Por exemplo, da jornada do herói, que é o que está presente na maioria dos filmes que a gente assiste, livros que a gente lê, filmes da Disney, principalmente. Eu fui uma adolescente viciada em Disney, em tudo que a Disney produzia. Até hoje eu adoro as histórias deles. E os roteiros da Disney são todos, né, baseados nessa sequência de passos, que é uma sequência bastante padronizada, embora cada história siga por seu caminho, mas a gente até já sabe o que vai acontecer, né, dependendo da situação. E eu acredito que isso fica no nosso inconsciente. Então, eu criava muito intuitivamente. Eu não parava para pensar assim, agora eu preciso de um plot twist, agora eu preciso de um antagonismo, aqui eu peguei meio pesado, tá na hora de fazer um alívio cômico. Eu não pensava assim em questões técnicas. E eu passei a estudar mais. Eu até, sobre a Disney, eu lembro que, eu não sei se esse livro ainda está disponível por aí, mas existia um livro que era Os Segredos dos Roteiros da Disney. Era muito legal, porque você começa a entender um pouquinho da técnica por trás dos personagens secundários, principalmente. Aí li também sobre Jornada do Herói, li sobre outras estruturas, personagem, tudo mais. Aí a gente começa a olhar com outros olhos, né, Fran?
a paixão ainda existe, você ainda despeja a sua paixão na história, pelos personagens também, mas você se preocupa muito mais, às vezes, em não embarrigar a história, em não confundir seu leitor, em manter aceso, né, o ritmo da leitura. Isso mudou bastante, eu enxergo, assim, na minha escrita, é até mais fácil, porque eu aprendi a roteirizar melhor minhas histórias, não roteirizava. Eu, Balemar, fazia um rascunho ali, e tem autor muito bom, que ainda é menos técnico e mais paixão, também não estou falando que é o certo, mas para mim foi o que mudou e fez a diferença. Ai, que legal. Eu acho que, como eu falei, né, a nossa trajetória é bastante parecida. Eu Uhum. também, o Amor Meio, às vezes a gente olha e fala, nossa, ainda bem que foi publicado naquela época, porque se não fosse lá, não ia ser nunca mais. Mas é lindo, é que a gente se critica, né? Ou seria outra história, né? Não seria mais a mesma história, nesse sentido, né? Porque a gente mudaria várias coisas. Então, eu acho que a gente evolui, né? Ainda bem que a gente evolui, né? Nos primeiros livros, a gente tem aquele amor, cada livro é um livro, cada livro tem o seu contexto, a sua época, mas eu acho que o problema seria se a gente continuasse 10 anos depois igual estava naquela época, sem ter uma evolução. É mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar de cada momento com carinho e valorizar cada etapa, né? E a gente tem os leitores aí que amam os livros, então isso quer dizer que vale a pena, né? Às vezes a gente fica com receio, fica ali revisando eternamente, não quer jogar para o mundo, e eles precisam ir para o mundo, né? E eu acho que também, depois de ter publicado o Amor Maybe, eu fiz faculdade de letras, passei a estudar mais sobre isso, né? Então, me ajudou bastante, como você disse, a olhar para essa parte mais estética do texto. Né? Antes era tudo muito inspiração, aquela paixão que a gente falou no começo era o combustível principal. Né? Era praticamente só isso que existia. E até o Amor Maybe, se a gente for pegar, você vai ver que tem a influência grande ali das histórias norte-americanas mesmo, né? Que como eu falei, muita influência do Nicholas Sparks e esses grandes autores aí da literatura norte-americana mesmo. A influência... Filmes hollywoodianos, né? Isso, exatamente. Os meus também. Renascer de um Outono é totalmente um roteiro hollywoodiano também. E aí os últimos, né, a Sam falou ali que ela leu o Quatro Vezes Primavera, que ainda não está na lista de ser lançado. O primeiro vai ser esse da Casa dos Dois Amores, que vai ser a segunda edição. Mas ali no Quatro Vezes Primavera já é outra pegada, né? Já é até mesmo na forma de narrar, né? Já é uma narração bem diferente. Eu era muito acostumada a narrar em terceira pessoa, então ali o Amor Maybe, a Casa dos Dois Amores é em terceira pessoa. Esse último já vem para a primeira pessoa, já tem 4 narradores, cada um com a sua voz, e já tem essas outras preocupações estéticas que não eram tão lá nos primeiros livros não era tão uma preocupação. Então acho que essa foi a grande mudança assim, também. Eu tenho estudado muito, muito, muito também. Ai, faz diferença, né? Ô, Sam, posso ler mais um trechinho aqui? Pode sim. Depois eu posso ler o seu também? Pode, eu vou ler aqui. A gente leu dos primeiros, né? Você leu do Amor Maybe e eu li do Pássaro. Agora vamos ler dos mais recentes, ó. Quando o Amor Bater a Porta. E é bem legal esse livro aqui, porque ele se passa aqui em São José dos Pinhais, que é do ladinho de Curitiba. Coladinho. Quem mora em São José. Então, quem mora aqui no canal vai gostar, vai se identificar com esse livro também, por causa da localização. E tem esse trechinho aqui, que é um recorte de jornal que ela está lendo, que tem a ver com o título da história, e eu gostei bastante. E é um recorte, então, de uma coluna do Dr. Love, que a nossa personagem, que é a Malu, ela é apaixonada por esse colunista, né, desse jornal, e ela recorta todas as colunas dele, vai guardando. E essa aqui, que ela guarda e ali na caixinha dela, se chama justamente o mesmo título do livro, que é Quando o Amor Bater a Sua Porta. Então, fala assim:
Uma tarefa recorrente da humanidade é poluir a cabeça uns dos outros, dizendo que romances só existem em contos de fadas e que o príncipe encantado não chegará montado em um cavalo branco. Pois eu digo que sim, caras princesas, o príncipe há de chegar. Talvez o cavalo não seja branco, ou quem sabe você descubra um lado ogro em noites de lua cheia, mas os príncipes existem e estão em algum lugar por aí, esperando para serem encontrados pela princesa, por quem vale a pena se converter em um nobre cavalheiro. E não venha me chamar de antiquado. Acompanhe meu raciocínio. Desde que o mundo é mundo, se observarmos a história da humanidade, veremos como tudo é instável e infinito. As princesas que antes usavam vestidos bufantes, hoje vestem mini saias. E os príncipes que iam até elas montados em cavalos, hoje têm dezenas deles compactados dentro de um motor potente. A comunicação, que outrora foi feita por meio de fumaça, hoje aproxima o mundo na velocidade da internet. E amanhã será diferente. Amanhã, o hoje será tão obsoleto, tão lento, tão fora de moda. Se forçarmos a mente até os tempos mais antigos, nos quais conseguimos pensar, dificilmente encontraremos algo que se manteve imutável. As roupas mudam, os costumes mudaram, as pessoas mudaram, mas dentre todas as mudanças há um ponto, apenas um ponto que permaneceu igual: o amor. E aí eu vou pular aqui um trechinho para ir lá para o final. E aí ele fala assim: não precisamos ir à caça do amor, pois ele pode chegar das mais diversas formas. Em uma compra no supermercado, um passeio no parque, na biblioteca, ou o amor pode literalmente bater à sua porta na forma do carteiro ou do entregador de gás. Quando ele chegar, não o estrague buscando suas interpretações. O amor é um barco à deriva que ninguém deve tentar controlar, apenas sentir o vento. Não resista, não tente fugir, apenas deixe-se levar, deixe-se amar, deixe-se. Com amor, Dr. Love. Eu adorei esse link da coluna com o título do livro. Se quiser comentar essa. Esse é um dos trechos mais replicados do livro, esse final, né? O amor é um barco à deriva, que você não deve tentar controlar, é só sentir o vento. Até uma fã, ela fez um quadro, ela desenhou assim um barco, ela escreveu a frase com lettering. Eu tenho ele no meu escritório, pena que não está aqui para mostrar para vocês, mas é bem essa ideia, né? A gente não basta a gente contar a história, né, Fran? A gente gosta, não basta colocar o cara batendo na porta da casa dela e os dois se apaixonando. A gente quer levar o leitor para uma reflexão por trás daquele tema, né? Então, o que é esse amor? O amor existe mesmo? Tá só nos livros, tá só nos filmes? E a Malu, ela começa o livro como uma escritora muito amarga e muito fechada para a vida, para o amor. Tanto que é em segredo que ela guarda essas colunas do Dr. Love, né? O que já dá ali para o leitor aquela ideia de ela tem um lado maleável, ela tem um lado vulnerável que a gente ainda vai descobrir qual é. E a ideia foi justamente essa, já começar a trazer uma reflexão para a Malu e para o leitor, né? Ao longo da história, até que tudo começasse a acontecer, né? Então, eu vou ler também um trecho de 4 vezes Primavera, que leitores da Fran morram de inveja, eu já li. É lindo, é lindo. Fran, eu assim, até falando das mudanças, quando a gente falou das mudanças entre o primeiro e o último livro, eu tenho certeza que tem leitores seus e meus que estavam aqui nos assistindo e falando, mas imagine, eu li Amor Maybe, eu li os últimos livros e são igualmente lindos, e às vezes também do Pássaro e Quando o Amor Bater, mas eu acho que é algo que só o próprio autor enxerga, né? Assim, aquelas sutilezas que a gente sabe que poderiam mudar, porque como eu falei, não é que um livro é ruim e outro é bom, são detalhes. Só a gente mesmo percebe e às vezes outro colega autor também, outro colega da área, né? Mas em 4 vezes Primavera, até ressaltando essas diferenças, eu achei que você dominou as vozes dos personagens. Como você disse, você se aventurou em 4 pontos de vista, todos em primeira pessoa. E num formato, que eu, lógico, eu não vou contar o que é, mas no final do livro você fala, então era isso. É muito legal. Então, é assim, é uma ousadia e é um domínio que você teve que ter, porque cada capítulo narrado por cada personagem, você tinha que ter uma pegada, né? A Nanda Contana era de... Posso falar os nomes? Pode, né? A Nanda Contana era de um jeito, Guilherme era de outro. Então, assim, cada um deles... Até eu me lembro, esqueci o nome do ex da Nanda, do namorado da Nanda. Ele
é assim, o jeitão dele falar é tão despojado, né? Então você lia, assim, até você se sentia, você relaxava mais lendo. Então, isso é um domínio de técnica, que é muito legal. E em Amor Maybe você já foi num caminho mais seguro de terceira pessoa, do único ponto de vista. Então, é muito legal de ver. É muito legal de ver. Eu vou ler um pedaço, depois eu vou pular para o final, tá? Esse é um trecho do Guilherme, é um capítulo dele. O Guilherme é médico. Eu achei muito legal, principalmente porque esse capítulo me fez, assim, por um momento parar e pensar, falar, nossa, é verdade, é assim para os médicos e enfermeiros, né? Ele disse aqui, por mais que eu dormisse, nunca era suficiente para acabar com o meu cansaço. Agora uma nova semana começava e com ela a expectativa da evolução de Fernanda. Não era a paciente com quem eu mais deveria me preocupar, mas era a que, mesmo não convidada, ocupava meus pensamentos e me deixava de prontidão. Sem qualquer sequela física, quem a visse caminhando pelos corredores do hospital teria dificuldade em imaginar por que uma jovem como ela estava internada ali. Se sua confusão mental continuasse melhorando e conseguíssemos ajustar seu RNI, poderíamos lhe dar alta em breve. Esse pensamento estava me tirando a paz. Nunca acreditei que desejaria o prolongamento da internação de um paciente. Isso era egoísta e antiético, mas talvez fosse algo escondido no meu obscuro coração. Apesar de fazer tudo o que estava ao meu alcance para vê-la bem e saudável, no fundo, queria que uma pessoa como Fernanda ficasse mais tempo ali na ala de neurologia. Já havia tratado centenas e sabia que todos tinham um tempo para ficar no hospital. Depois, se tudo desse certo, voltavam para suas casas e suas vidas. As pessoas passam, mas não permanecem ali. A vida segue adiante quando a saúde se restabelece. Nós, os profissionais, é que ficamos. E a vida também segue com outros pacientes, diagnósticos e soluções. Esse começo do capítulo eu achei muito bacana, porque ele fez esse paralelo, né? Lógico, ele tem o sentimento, a Fernanda trazia tanta vida ali para a ala de neurologia, e ele, pessoalmente, estava tão encantado com ela que ele queria que ela ficasse, era um conflito interior dele, né? Poxa, eu tenho que tratar para ela sair logo daqui, mas eu quero ela por perto, que conflito doido na minha cabeça. Mas em momento algum ele chega a ser antiético, né? A Fran trabalhou isso com muita delicadeza. E eu achei legal esse paralelo, assim, a pessoa passa no hospital, ela tem toda uma experiência ali, e quando ela sai para o profissional que está ali trabalhando, vem o próximo, né? Ele fica. Não sei, isso foi interessante. Ali no final, ele fala o seguinte: ele flagra, a Nanda, ela é dançarina, né? E ele flagra ela em um momento dançando no quarto. É muito linda essa cena. Aí ele disse aqui que ela flagrou, ele a observando da porta, né? Diante dos olhos de Fernanda, me sentia nu, despido, porém usando uma máscara. Não contente em me desnudar com sua clarividência, Fernanda ainda fazia questionamentos capciosos, perguntando se eu gostava de dançar. Disse-lhe que absolutamente não, que nunca tive jeito para isso e mal tinha tempo. Descontente com minha resposta, instigou-me com uma história de dia de boa morte e, atrevida, perguntou como a morte me encontraria se eu falecesse naquele momento. Ainda sob efeito daquela espécie de transe, não consegui mentir. Respondi que a morte me encontraria como sempre, cumprindo com meu dever, fazendo meu trabalho. Tudo o que eu fazia na minha vida era trabalhar. Viver correndo de um lado para o outro, com 2 bips, 2 telefones celulares, mais plantões do que o recomendado, achando normal dizer que não tive tempo para almoçar, para jantar, para dançar, para sentir. A verdade é que a morte já não encontraria muita vida em mim. Forte, né? E eu acho que essa leitura também é uma homenagem para os nossos profissionais de saúde, que, graças a Deus, estamos num momento aí de restabelecimento da normalidade, mas quanta coisa eles passaram nesses 2 anos de pandemia, né? E eles são tão bem retratados nessa obra. Vejo a hora de ser publicada para muita gente poder ler, Frank. Tá lindo esse livro. E eu amei esse capítulo. Obrigada, Sam. Obrigada. Eu acho tão legal isso de ouvir nosso livro na voz de outras pessoas, né? E assim, você é tão generosa sempre na sua leitura, você, né, leu em primeira mão aí, sempre também deu muitas dicas preciosas para o livro. Então, nossa, meu agradecimento aí, fiquei até emocionada mesmo.
Ah, imagine, é lindo esse livro. Eu acho que ele tem uma relevância muito grande, assim, porque ele trata dessas questões mesmo, né? Se chama Quatro Vezes Primaveras, então é realmente esse renascimento desses personagens, né? Por exemplo, o Guilherme, ele é um dos personagens mais tristes, né? Eu acho que Sim. ele é muito triste. Então, no começo da história, a gente vai ver que ele realmente era ali quase que uma máquina, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí vem a Fernanda aí com essa explosão, né? Dela de cores e cheiros de flor e tudo mais. Então, eu acho que o pessoal vai gostar mesmo. Obrigada, Sam. Ó, Imagine, merecia ser lido esse trecho. Pena que eu não pude ler tudo, porque era longo, mas logo o pessoal vai poder ler o livro todo. tem mais perguntas aqui que o Márcio mandou para a gente. Primeiro ele falou aqui que a Simone Mota Almeida disse boa tarde. O amor e os sonhos de adolescente não envelhecem, realmente. Mais uma autora aqui de Porto. Beijo, sim. Legal. A Vanessa Holtz, a irmã mais coruja desse Brasil. Boa tarde a todos, orgulho da minha sister maravilhosa. Ai, oi, Ivan, que legal o pessoal assistindo. E uma corujona. Tá certo, tem que corujar mesmo. E a Karina Avelar pergunta: o que é o amor? Vocês sabem? O Dr. Love respondeu lá quando o amor bater na sua porta. Respondeu: posso colar? Se você quiser, eu tô com esse trechinho aberto aqui. Bem, era a próxima leitura que eu ia fazer. Eu acho que responde bem. Vou te passar aí, ó. Página 269. Resposta: o que é o amor? Vai, fala. Deixa eu ver. 279? 69, 269. Vamos lá. Passando. O que é o amor? Inclusive, essa pergunta, eu não sei como que é o nome de quem mandou a pergunta, eu esqueci agora. É Karina Avelar. Karina Avelar. Eu só quero escolher aqui, para não ler a resposta toda muito longa, né? Karina, eu não sei se você leu Quando o Amor Bater a Sua Porta, mas no primeiro capítulo é a primeira pergunta que fazem para Malu, né? E ela, toda fria, ela, não, eu escrevo sobre o amor, mas o amor tá nos livros. Ela tem essa crença de que o amor tá só nos livros, né? Eu não sei se eu leio tudo, é muita coisa, né, Fran? Eu acho que eu vou ler esse final aqui, ó. Creio que o amor seja como um pássaro. Isso. Não nasceu para ser estático. Ele é livre, é fugaz e nos escapa entre os dedos sempre que pensamos tê-lo dominado. Às vezes pousa em nosso ombro, às vezes foge de nós. Desse modo, se eu fosse definir em uma só palavra, diria que o amor é um momento. É a mãe amamentando o filho, uma mão estendida em ajuda ao próximo, o primeiro sorriso de um casal que acaba de se perceber apaixonado. É aí que o amor está. E assim como os pássaros, não permanecerá para sempre no mesmo local ou da mesma forma. Cabe a nós aceitarmos o desafio de redescobri-lo em seus novos meios de se manifestar, pois um pouco de esforço também faz parte da aprovação aos verdadeiros merecedores de vivê-lo. Se for por isso que estiver passando, não perca a fé. Mesmo quando parecer que ele partiu para sempre, mantenha os olhos no horizonte. Assim como os pássaros sempre retornam à sua terra após a migração, o amor não abandona aqueles que sinceramente o carregam no peito. E assim como foi dito aqui, espero ter respondido a sua pergunta e que o verdadeiro amor esteja sempre presente em sua vida. Ai, Obrigada, é difícil definir, né? Eu acho que é bem isso mesmo, nessa. Como a gente está falando bastante da nossa caminhada, eu acho que esse trecho fala muito do que eu acredito também que seja o amor. São esses momentos, né? Quando a gente estava lá em 2011, 2012, né, começando, era um amor juvenil, aquelas coisas do amor romântico. Hoje em dia, a gente, antes de começar a live, você estava aí com o Léo, né? É outro amor, é outro momento. Então, é exatamente isso. O amor, são os momentos, né? Que a gente tem ali, tanto o amor romântico quanto o amor da nossa família, dos nossos amigos. Eu acho que o Dr. Love foi muito feliz aí no seu
na sua análise sobre o que é o amor. Foi mesmo, né? Ainda bem que a gente tinha a resposta dele para a gente colar, né? E a gente percebe justamente isso quando falam que, mas o amor só existe nos livros. O amor perfeito e sem brigas e sem contratempos pode ser que só exista nos livros, mas nem isso existe mais nos livros, porque um amor totalmente perfeitinho, ele cansa. Você não vai ler um livro que não tem nenhum inimigo, nenhuma puxadinha ali de orelha um no outro. E a gente descobre isso na vida real, né? Que você se casa com o amor da sua vida, mas ele tem N diferenças em relação a você. Ele briga para não ficar na fila do Nicholas Sparks, né, Fran? E não quer dizer que não seja amor, não quer dizer que a gente não esteja, né? Ele não me ama porque não quer ficar na fila comigo. Isso é entender de uma forma imatura o amor. Então, acho que a gente vai enxergando o amor assim, é a mesma coisa, é no filho que não deixa você escrever, que você quer escrever, mas, meu Deus do céu, é o amor da minha vida. E até eu falei que eu tinha uma novidade quentinha para hoje, né? A novidade então, como eu disse, vai sair esse ano, de toda forma, o livro novo, mas também eu tive que colocar na mesa um plano A, B e C inadiáveis, porque tem outro plano inadiável acontecendo para esse ano, que é um novo amor crescendo aqui dentro. Vai vir mais um amorzinho. Que delícia! Tá chegando mais. Parabéns. O Léo é o irmão mais velho. Promovido ao irmão mais velho. Parabéns. Promovido. Então, a gente já começa a fazer planos, né, Fran? Meu Deus, peraí, vai nascer no fim de ano, antes disso eu já preciso preparar isso e aquilo. Mas é tanto amor envolvido, né? É tão bom. Vamos ver como é que vai ser agora. É a melhor coisa da vida. Melhor coisa. E você já, não sei se de quantas semanas você está, mas já sabe se menino, menina? Não, eu tô com 10 semanas ainda, então vai saber daqui um mês, mais ou menos, né? Mas já... Essa notícia, né, maravilhosa, que é a primeira vez que você conta, Sam. Em primeira mão, deixei em primeira mão aqui para às vezes aos domingos, depois eu vou postar nas redes. Que delícia, obrigada. Quem está assistindo ficou sabendo antes. Que honra. Desejo aí muitas felicidades para você, para esse novo bebezinho, para sua família linda que a gente acompanha aí nas suas redes. Obrigada. Igualmente. Está chegando no final aqui, Sam. E vou relembrar, né, o nosso recadinho aqui da próxima edição das Vezes aos Domingos, né? Acontece todo mês, né, mensalmente. A 24ª edição vai ser no dia 24 de abril, a partir das 5 horas, aqui nesse canal do YouTube, às vezes aos domingos. Os convidados serão Antônio Sescato e Paulino Júnior, bate-papo transmitido pelo YouTube, mas também fica gravado. Lembrar sempre dos incentivadores, que são a Soma de Ideias, a Coalhada Artesanal Viciosa e Tulipas Negras, que apoiam essa iniciativa. E os nossos curadores queridos, Guido Viaro e Márcio Renato dos Santos. Então, fiquem ligadinhos aí, mês que vem, dia 24, o Antônio Sescato e o Paulino Júnior aqui nas Vezes aos Domingos. E Sam, com essa notícia maravilhosa. Tem mais alguma coisa que você queira falar aí rapidinho? Não, só agradecer novamente a vocês e aos curadores pelo convite tão carinhoso. Esse programa já deu para perceber a seriedade por trás dele, né? Desde o seu convite até toda a forma como o Márcio veio trabalhando com a gente, o preparo das informações, em entender quem nós somos, né, a mídia retransmitindo isso de uma forma tão carinhosa. Eu percebi que é um projeto feito realmente com muita seriedade. Fiquei muito feliz de participar. Quero agradecer também, lógico, quem está aqui nos assistindo. Muito obrigada por estarem aqui dividindo essa tarde de domingo com a gente, esse bate-papo gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado muito do que a gente leu aqui, uma da outra, de conhecer um pouquinho sobre a nossa história. Passa tão rápido, né, Fran? A gente acha que vai dar tempo de falar sobre tanta coisa. E, no fim, a gente dá uma pincelada, mas quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o trabalho da Fran, a gente está nas redes sociais, chama a gente para conversar, segue lá, bate-papo, vai ser uma grande alegria. Isso mesmo. E para finalizar, então, aqui tem as fãs aqui, né? A Sara Holtz, orgulho de ser sobrinha da melhor autora. A Vanessa Holtz, sobrinho ou sobrinha a caminho, muito amor por aqui. Sandra Fontinelli está na live também, um abraço, Sandra.
E, assim como a Samantha já disse, quero agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? A gente sabe que a vida é tão corrida, domingo é o dia que a gente quer, às vezes, descansar, fazer outras coisas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Também, se quiserem conhecer mais o nosso trabalho, nos procurem nas redes, procurem aqui os nossos também idealizadores aqui, que tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho deles, excelentes autores. E acompanhem o projeto Duas Vezes aos Domingos. Tem outros vídeos que já estão aqui no canal com outros escritores, vale a pena conhecer. E se inscrevam no canal, também ajuda bastante. Muito obrigada. Sam, Oi. como você é a nossa convidada especial, vou deixar para você fazer as honras e finalizar aqui o nosso encontro, tá bom? Acho que já falamos os nossos agradecimentos, né? Então, um ótimo restinho de domingo a todos, que vocês tenham uma semana linda, abençoada. Beijo da Sam, beijo do Nenê, beijo da Fran. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.